Olá pessoal, então para mais uma revisão aqui de Geometria Analítica, revisão de retas, parte 2. Então considere as retas R1 e R2. Perceba que a reta R1 tem como vetor diretor um vetor que eu vou chamar de V1, que tem coordenadas A1, B1, melhorar esse 1 aqui, B1, C1, e passa por um ponto que eu vou chamar de A1 de coordenadas x1, y1, z1. Então reparem que eu vou sempre usar essa notação para vetor. Vou chamar uma letra minúscula e com uma setinha em cima e vou igualar as coordenadas. O ponto vai ser uma letra maiúscula e não vou igualar as coordenadas. As coordenadas do ponto vão estar juntas ao nome do ponto. E temos aqui agora uma reta R2, cujo vetor diretor eu vou chamar de V2, e tem coordenadas A2, B2 e C2. Temos aqui um ponto que eu vou chamar de A2 e tem coordenadas x2, y2, z2. Reparem que aqui nós temos as equações paramétricas de R1 e as equações paramétricas de R2. Pois bem, então estamos interessados agora em estudar o ângulo entre essas duas retas, R1 e R2, que estão aqui representados. R1 está aqui com seu vetor diretor V1 e R2 está aqui com seu vetor diretor V2. E o ângulo aqui entre as retas R1 e R2 eu chamei de θ, e é o mesmo ângulo entre os vetores diretores. Bom, então, se é o mesmo ângulo, nós utilizamos a mesma fórmula que nós aprendemos lá em vetores. Ou seja, o cosseno de θ, ou seja, o cosseno desse ângulo aqui, é igual ao módulo do produto interno de V1 com V2 dividido pelo módulo de V1 vezes o módulo de V2. Em coordenadas, isso fica da seguinte maneira. Cosseno de θ é igual ao módulo de A1, A2 mais B1, B2 mais C1, C2. Esse produto de A1 com A2, B1 com B2, C1 com C2 é o produto interno entre esses dois vetores aqui. E eu quero o módulo disso. Dividido agora pela norma desse vetor, ou pelo módulo desse vetor aqui, que é igual a raiz quadrada de A1 ao quadrado, mais B1 ao quadrado, mais C1 ao quadrado, vezes raiz quadrada de A2 ao quadrado, mais B2 ao quadrado, mais C2 ao quadrado. Então, temos aqui que o ângulo tem que estar sempre entre 0 e π sobre 2. Então, nós calculamos o ângulo entre duas retas da mesma maneira que nós calculamos o ângulo entre dois vetores. Então, vamos descer aqui agora um pouco. E temos aqui a condição de paralelismo entre duas retas. Então, novamente, tenho aqui a reta R1, a reta R2. Essas duas retas vão ser paralelas se o V1 for paralelo ao V2. Tudo bem? Ou seja, o V1 ele tem que ser um múltiplo de V2. Tudo bem? Agora, a condição de ortogonalidade de duas retas. Aqui é importante observar que ortogonalidade, não necessariamente essas retas precisam se interseccionar, como lá em R2, que a gente tinha
necessitava que as retas o quê? Se tocassem para serem perpendiculares. Aqui não é o caso. Então, nós temos aqui que essas retas vão ser perpendiculares, vão ser ortogonais se os seus vetores diretores, o produto interno entre os vetores diretores, entre V1 e V2, tem que ser igual a zero. Lembrando que V1, vetor diretor de R1, V2, vetor diretor de R2. Uma condição de coplanaridade de duas retas, ou seja, como é que nós vamos garantir que duas retas são coplanares, ou seja, estão no mesmo plano? É da seguinte maneira. Nós aqui temos dois vetores diretores, o vetor diretor de R1, o vetor diretor de R2, então que é aqui o vetor diretor de R1 é V1, o vetor diretor de R2 é V2, e agora vamos criar um novo vetor. Opa, vai ser esse vetor aqui. Esse vetor tem origem num ponto de A1 e extremidade no ponto A2. Então, nós sabemos que A1 tem coordenadas x1, y1, z1. A2 tem coordenadas x2, y2, z2. Então, para verificar que esses três vetores são coplanares, nós utilizamos o produto misto. Então, para isso, a gente precisa determinar antes esse vetor aqui, A1, A2. Então, o vetor A1, A2 é o vetor dos pontos A2 menos A1, que é igual a x2 menos x1, y2 menos y1 e z2 menos z1. Então, o produto escalar fica da seguinte maneira. Vai ser... Desculpa, o produto escalar não. O produto misto vai ser V1, V2, A1, A2. O produto misto ele é representado por um determinante. Então, por isso que é essa barra aqui, que representa determinante. Eu já vou colocar outra barra já, quando eu finalizar a matriz que nós queremos calcular o determinante. Então, aqui vai ser A1, B1 e C1. Aqui vai ser A2, B2 e C2. Aqui vai ser x2 menos x1, y2 menos y1, z2 menos z1. E aqui a barrinha. Se esse produto misto for igual a zero, significa que as retas elas são coplanares. Ou seja, se a gente calcular esse produto misto e for igual a zero, significa que essas retas são coplanares. Ou seja, então temos aí uma condição de coplanaridade para essas retas. Posições relativas de duas retas. Elas podem ser coplanares ou reversas. No caso delas serem coplanares, temos dois casos. Ou elas são concorrentes, ou seja, há um ponto de interseção entre elas. Então, aqui
nós temos que R1 interseção R2 vai ser igual a um ponto P, um conjunto unitário que só tem o ponto P, que seria esse pontinho aqui. Se elas forem paralelas, R1 interseção a R2 vai ser igual ao vazio, então não tem ponto em comum. E se elas forem reversas, ou seja, elas não são coplanares, então nós temos aqui que R1 vai ser interseção com R2, também vai ser igual ao vazio. Tudo bem? Ok. Finalizado isso, vamos ver aqui reta ortogonal a duas retas. Bom, então nós temos duas retas que conhecemos os seus vetores diretores. Tem aqui o V1, tenho aqui o V2. Então aqui eu tenho o V2 aqui e aqui eu tenho o V1 aqui. Só separei aqui os vetores. Esse vetor verde, que eu vou chamar de U, ele é obtido como resultado do produto vetorial de V1 com o V2. Tudo bem? E calculamos o produto vetorial como vocês aprenderam lá na disciplina de matrizes e vetores. Então, para a gente determinar uma reta ortogonal a duas outras retas, basta a gente ter os seus dois, o vetor diretor de cada uma delas, calcular o produto vetorial. Aí nós encontramos o quê? Um vetor diretor para essa terceira reta. E agora basta um ponto para determinar toda a equação da reta. Finalmente, temos aqui o ponto médio de um segmento de reta. Então, tome aqui, seja B1, coordenada x1, x1, y, z1, e tenho aqui B2 de coordenadas x2, y2, z2. Então, o que nós vamos fazer agora? Então, nós queremos determinar as coordenadas desse ponto C. As coordenadas desse ponto C vão ser exatamente x1 mais x2. Então, vamos lá. Então, as coordenadas do ponto C vão ser x1 mais x2 dividido por 2, y1 mais y2 dividido por 2, e z1 mais z2 dividido por 2. Então, temos aqui o ponto médio desse segmento de extremidades B1 e B2. Bom, gente, então acabamos aqui mais uma revisão da parte de retas. Então, até a próxima aula, a próxima revisão.